Pessoal, boa noite. Tá me ouvindo agora? E agora, vocês estão me ouvindo? Tá sem som ainda? Eu vou encerrar essa live. Ah, agora tá me ouvindo? Ah, então ótimo. Ah, que bom, pessoal. Então vamos lá. Estamos aqui na semana destemida, né? Hoje é a nossa live de número 5. O tema hoje nós vamos introduzir aí renda variável. E eu convido vocês então a fazerem perguntas sobre o tema, que até então a gente estava conversando sobre renda fixa, sobre planejamento e organização financeira também. E agora então a gente vai introduzir o assunto sobre renda variável, certo? Eu havia preparado uma apresentação no OBS, mas a gente, por algum problema técnico aqui, nós não conseguimos transmitir a live. Então agora a gente vai conversar mesmo, vai ser um bate-papo aqui. Eu vou expor algumas coisas e conto com vocês para perguntarem o que vocês quiserem. Estou aqui também com as outras destemidas e elas também vão respondendo aí no chat à medida que a gente tiver alguma dúvida, certo? Eu havia feito uma apresentação, depois a gente pode compartilhar essa apresentação para vocês, um link, certo? Mas eu vou dando alguns caminhos e aí eu acredito que a gente vai conseguir ter um resultado que atenda e que a gente consiga aí evoluir no assunto, tá? Eu tentei renovar a chave do stream, mas não deu certo, então a gente vai aqui para honrar o nosso compromisso com vocês, batendo um papo mesmo e aí fiquem à vontade para colocar as dúvidas, certo? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre renda variável, como eu disse. A diferença entre ela e a renda fixa é que na renda fixa a gente sempre busca aquele conforto de uma remuneração, certo? Que possa ser, de certa forma, conhecida. Isso foi falado nas outras lives, né, que a gente fez anteriormente, e isso traz um conforto e uma certa segurança. Na renda variável, o que a gente pode dizer é que esse conforto dessa remuneração, ela não existe. Certo? A gente desconhece o quanto que a gente vai receber no final de uma aplicação, no final de um investimento, porque nós trabalhamos com as oscilações do preço, certo? Esse preço, ele pode ter oscilações tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, se nós formos olhar hoje o movimento da bolsa, a gente vai perceber que nós tivemos um dia de queda, né? Inclusive de intensa queda. Aliás, nós estamos caminhando aí há 3 dias com um movimento de queda. Então, todo aquele investidor que tem interesse em aplicar, em investir na renda variável, ele precisa se sentir confortável com essas oscilações de preço, certo? E para isso, a gente sempre aconselha que esse investidor, em primeiro lugar, ele busque muito conhecimento, né? A página das Destemidas, ela traz uma série de posts todos muito bem pensados, estudados por todas nós e com muita informação a respeito disso. E nós sempre buscamos muito conhecimento antes de investir, antes de construir a nossa carreira. Então, antes de falar mais, de aprofundar o assunto sobre renda variável, o nosso conselho, e eu aqui representando as outras IDs, é que a gente sempre diz isso: busque, em primeiro lugar, conhecimento, né? Não entre, assim como o Buffett já preconizou há muitos anos atrás, né? Um dos maiores investidores que nós temos no mundo, é isso, né? Não entre em nada que você não conhece, certo? Então, o primeiro conselho que a gente dá para aquelas pessoas
que querem e que desejam entrar nesse universo dos investimentos na renda variável é buscar conhecimento, é aprofundar, estudar. Nós hoje temos muitas informações gratuitas na internet. É claro que precisamos de um filtro para que essas informações sejam de qualidade, mas de qualquer forma, em primeiro lugar, buscar conhecimento. E depois entender o que é a renda variável. Entender que a renda variável, ela requer, além desse estudo, desse aprofundamento, que você se sinta confortável com o risco que você vai correr. Então, a primeira dica, né, importante que a gente fala, já entrando no conteúdo da renda variável, entenda o risco que você está correndo, né? Então, nós falamos aqui sobre o conhecimento, nós falamos sobre o risco, e agora a gente vai falar sobre remuneração, que é um outro aspecto muito importante da renda variável. Que no longo prazo, certamente, isso já é comprovado. Eu até ia trazer para vocês aqui, né, um gráfico que mostra isso, mas como a gente vai ter continuidade nessa live, né, nesse assunto, as outras meninas vão trazer isso para vocês. Espero que elas não tenham um problema que eu tive hoje na transmissão. Mas enfim, ele mostra, né, se a gente pegar os gráficos do nosso índice, que é a nossa referência do movimento de mercado, ele vai mostrar sempre que no longo prazo, e longo prazo na bolsa, a gente fala de algo superior aí a 5 anos, a gente não está falando em algo inferior a isso, os movimentos, eles são sempre ascendentes, ou seja, a bolsa sempre cresce, ela sempre vai te dar um retorno no longo prazo. Então vejam que a gente está trabalhando aqui com variáveis importantes ao falar da renda variável, que é risco, que é remuneração e que é horizonte temporal, certo? Então isso tudo precisa ficar muito claro para nós investidores e a gente precisa ficar muito paciente com essas variáveis, né? Que é risco, que é o retorno, que às vezes pode ser negativo em função do risco, e com horizonte temporal, certo? Bom, então a renda variável é isso, né? O movimento dos investimentos oscilam com o mercado. Bom, e essas oscilações, elas ocorrem em virtude de alguns fatores, como, por exemplo, fatores econômicos, não só fatores domésticos, ou seja, fatores aqui da nossa realidade brasileira, mas também fatores no mundo inteiro. Se a gente for olhar hoje, né, esses dias, o que está aí sendo mais evidente para a gente ter essa queda no mercado? São fatores externos. O segundo lockdown em países da Europa, as eleições americanas. Por quê? Porque as bolsas do mundo inteiro, elas podem ter investidores nacionais e estrangeiros. Então, toda vez que a gente tem um movimento no mundo e que possa impactar os rendimentos desses investidores, eles vão buscar se proteger. Então, certamente, eles vão vender aquilo que eles têm lucro e vão retirar o dinheiro. E aí a gente entende mais uma variável da renda variável, né? Que é a relação oferta e demanda. Sempre, então, na renda variável, porque os preços oscilam? Os preços oscilam porque nós temos uma relação de oferta e demanda. Gente querendo vender e gente querendo comprar. Toda vez que nós temos mais investidores querendo comprar um determinado ativo, os preços daquele ativo tendem a subir. E toda vez que a gente tem um movimento contrário, ou seja, uma relação onde a força vendedora é muito maior do que a força compradora, os preços dos ativos tendem a cair. É assim como a gente entende um mercado convencional. Se eu for comprar um produto e tiver muitas unidades daquele produto disponível, e tiver muitas empresas que oferecem aquele produto, o preço dele tende a ser mais barato, porque eu tenho facilidade de encontrar
existe uma grande quantidade disponível daquele produto, então o preço dele tende a ser mais barato. Assim também é um ativo na bolsa, né? Se existem muitas pessoas querendo vender, significa que tem muito ativo disponível para venda, então o preço tende a cair. E quando a gente tem o contrário, uma escassez de disponibilidade do ativo ou do produto, o preço tende a aumentar, porque as pessoas estão procurando, então aquele produto tende a valorizar. E assim são os investimentos em renda variável. Então eles oscilam a partir de fatores econômicos, eles também oscilam a partir de fatores políticos, eleições, por exemplo, determinadas decisões políticas do governo, quando sai algum pacote, quando sai alguma política nova, uma política fiscal ou uma política monetária, isso tudo pode influenciar a ação quando, por exemplo, um ministro, né, ele pede demissão ou o próprio presidente, ele troca esse ministro. Isso tudo são fatores que influenciam. A questão é analisar a intensidade desses fatores. Se eles são fatores que vão influenciar de forma momentânea essas oscilações do mercado ou são fatores que vão influenciar de forma mais prolongada e com maior intensidade o mercado. Bom, então nós falamos sobre os fatores econômicos e fatores políticos. Nós vamos falar também sobre as próprias ações da empresa, certo? Porque é um terceiro fator que influencia também essa oscilação dos preços na renda variável. Então, nós temos, por exemplo, projetos das empresas. Por isso que nós precisamos muito buscar informações das empresas que a gente vai investir. Se elas têm bons projetos, se os dados operacionais da empresa são bons, se ela está caminhando numa perspectiva de crescimento e apresentando bons resultados a partir dos investimentos que elas fazem. Isso tudo, então, influencia também. Cada vez que nós temos cada vez que nós temos empresas que apresentem melhores resultados, que têm perspectivas de crescimento, que coordenam muito bem os seus recursos para os investimentos e esses investimentos implementados em execução apresentem resultados, essas empresas também tendem a se valorizar. Cada vez que os resultados das empresas eles são piores, né? Quando acontece o contrário, quando os projetos que ela empreende não dão certo, os preços dessas empresas, desses ativos, começam a cair, tendem, né, a desvalorizar. Toda vez que nós temos aí governança, ou seja, as pessoas que lideram, que são responsáveis pela gestão da empresa, pela transparência das informações. Então, toda vez que esses gestores, eles não atendem os requisitos de transparência, de confiabilidade nos seus relatórios, eles não cumprem as metas que são descritas ali nos dados da empresa e divulgados, isso também tende a piorar os resultados deles. Então, é um universo de informações muito densas, mas que a gente tem acesso. O importante é isso, né? As pessoas acham, mas como eu vou ficar sabendo de todas essas informações para investir na renda variável? Nós temos os fatos relevantes, as empresas todas que são listadas na bolsa, elas são obrigadas a dar publicidade a esses fatos relevantes, ou seja, todas as ações e atividades que a empresa for fazer, ela tem obrigação de prestar conta ao mercado, ela tem que divulgar isso. Nós temos dados econômicos, a gente pode buscar os institutos que divulgam esses dados econômicos e que influenciam. Hoje a gente tem as redes sociais que facilitam muito essas informações. Então nós temos uma série de instrumentos e de ferramentas para nos auxiliar e nos munir dessas informações. Bom, então compreendendo que a gente
ao entrar na renda variável, nós colocamos aí todos esses fatores em voga, a gente tem sim condições de investir nesse universo. E o quarto fator que eu gostaria de deixar aqui para vocês na análise da renda variável, né, que influencia aí nessas variações de preço, é as expectativas dos investidores, né? O mercado também reage muito em relação às expectativas. O que seria isso? Prévias de resultados, ou seja, das demonstrações onde a empresa vai publicar se ela teve lucro ou prejuízo, como foram os resultados dela em determinado período. Então, isso tudo influencia. Se existe uma expectativa de que os resultados vão vir bons, existe uma forte tendência daquele ativo valorizar. Se existe expectativa de que os resultados vão vir ruins, a tendência é desvalorizar, é o contrário. Então, nós temos alguns fatores que precisamos levar em consideração. Repetindo, dados econômicos, não só do Brasil, mas do mundo, dados políticos, eventos da própria empresa, né, ações, investimentos que ela faz, dados que a gente precisa analisar, governança, entender um pouco na empresa, e a gente consegue esses dados, por exemplo, no site da B3, na página de relação com investidores das próprias empresas, nós podemos nos cadastrar para receber essas informações diretamente nos nossos e-mails. E existem vários outros instrumentos que a gente também pode buscar essas informações, como, por exemplo, Status Invest, que são todos gratuitos, né? Os que eu vou mencionar aqui. Fundamentos, nós temos o investing.com, nós temos alguns aplicativos que facilitam e que trazem essas informações também. Então, são vários parâmetros e que trazem aí esse conteúdo, que a gente pode lançar mão deles. E estar ciente, então, para investir na renda variável, de que os preços oscilam em virtude de um maior risco, mas em compensação nós temos a possibilidade de maior retorno, né? Então, essa é a grande diferença, que os ganhos que a gente pode ter na renda variável, ele é consequência do grau de risco que a gente está disposto a correr. E também a gente fala que é interessante a renda variável para quem gosta de estudar, para quem gosta de buscar essas informações e para aquelas pessoas que têm um perfil mais de moderado a arrojado. O que seria isso? Que esteja confortável com esse risco, certo? Bom, e em relação aos produtos da renda variável, quais seriam esses produtos que estão disponíveis para que a gente possa, então, fazer esses investimentos? Os mais conhecidos são as ações. Nós temos os fundos imobiliários, nós temos os fundos de ações e nós temos também os contratos futuros, opções, enfim, outras modalidades. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um deles. As ações são os mais conhecidos. Para negociar, o que a gente precisa conhecer? A gente precisa saber o ticker da ação, que são, ou código, né? Algumas pessoas denominam como código. Nós temos aí 4 letras e 1 ou 2 números. Todos eles estão disponíveis lá no site da B3. Então, basta acessar e na aba Renda Variável, na sequência você vai na aba Ações, você vai ter ali, né, em ordem alfabética para você buscar. Se você não souber o nome da empresa, você pode clicar em cada letra e essas letras vão listar ali todas as empresas que possuem, que estão listadas na bolsa com aquele nome, né, com aquela letra. Ali a gente pode conhecer uma série de informações da empresa, inclusive o ticker dela, que é esse código. Bom, os fundos imobiliários também nós possuímos um ticker, né, um código, que também é composto de 4 letras e geralmente o final, nós temos o final 11.
quando eles já estão disponíveis no mercado. Então, para fundo imobiliários, a gente vai ter ali 4 letras, o código, mais o final 11, certo? E nós temos, então, os contratos futuros. Aí a gente tem várias modalidades. Nós temos os contratos futuros do próprio índice Bovespa, nós temos os contratos, nós temos as opções, que são derivativos das ações, ou seja, são códigos, falando de uma forma simplificada, secundários, né, que originam das ações principais. Nós temos contratos de commodities, como por exemplo, o minério não é negociado na nossa bolsa, é negociado na Bolsa de Chicago, mas é uma commodity importante brasileira. Mas nós temos, por exemplo, o milho, a soja. Tudo isso que eu estou falando são possibilidades de investimento na renda variável. Agora, a diferença é que as ações e os fundos imobiliários, eles estão disponíveis no que a gente chama de mercado secundário, onde ele já está circulando entre as mãos dos investidores. Então, eu posso comprar e vender a hora que eu quiser, certo? E aí eu vou acompanhar o movimento desses ativos. Agora, os contratos futuros, para as pessoas que são investidores, que não são especuladores, e aqui a gente está falando numa perspectiva de investidor, eles funcionam como seguros, certo? O que a gente chama de hedge ou proteção. Então, toda vez que eu quero proteger os meus ativos de uma oscilação, que a renda variável ela tem isso como um princípio, eu vou usar então um hedge, uma proteção. Então, eu uso os contratos futuros, os derivativos, como por exemplo as opções, para fazer essa proteção. Então, para que vocês entendam que a renda variável ela passa, né, por um risco, mas existem alternativas de se proteger a esse risco. Basta a gente buscar então conhecimento, aprofundar. Após essa semana das destemidas, daqui umas 2 ou 3 semanas a gente já deve estar começando a falar sobre opções, que é uma forma, né, de segurar os nossos investimentos em renda variável. Então, existe todo um mecanismo que quando você começa a entrar nesse universo e aprofundar seu conhecimento, você pode buscar se proteger. Então, nós falamos sobre as ações, sobre os tickers, né? Sobre os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm uma característica importante, que eles oscilam menos do que as ações. Então, se você tem um perfil um pouco mais moderado, aceita um nível de risco, mas não tão agressivo, os fundos imobiliários, eles são um bom caminho para que você possa investir e diversificar seus investimentos também. E uma característica interessante dos fundos imobiliários é que eles pagam dividendos mensais. Então, em cima de cada cota que você adquire, você vai ali receber, né, e eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros em dividendos. Então, além da própria valorização do fundo imobiliário, que ela é menor porque oscila menos, você tem então a remuneração em cima do fundo imobiliário, que os dividendos, e eles são mensais. Diferente das ações, que os dividendos pagos, aquelas ações que pagam dividendos, não são mensais, né? São à medida que a empresa apura resultado e ela divulga em ocasião propícia, através de fato relevante, quando vai ser o pagamento, então, daqueles dividendos, certo? Dos proventos de uma forma geral. Então, nós falamos, né, as ações são as mais conhecidas de investimentos na renda variável. Nós temos os fundos imobiliários, que é uma ótima opção para aquelas pessoas que estão iniciando na renda variável, que ainda não estão muito acostumadas com o risco, certo? E nós temos formas de nos proteger
da renda variável, que é através, então, dos derivativos, certo? Bom, e como se negocia e o que eu preciso para começar a investir na renda variável? Bom, eu preciso abrir conta numa corretora, certo? Existem hoje várias opções de corretora. Nós temos aí aquelas que não cobram taxa de corretagem. Então, existem várias opções no mercado de corretoras que possuem corretagem gratuita. São boas alternativas para quem está começando ou possuem pouco capital, certo? E elas atendem de uma forma até, digamos assim, interessante para quem está começando e para quem tem uma carteira ainda iniciante. Possuem geralmente aplicativos, ou seja, você pode acompanhar a sua carteira e o movimento dos seus investimentos pelo celular. Algumas possuem plataformas gratuitas, que é outra forma de você acompanhar seus investimentos. Na sequência da Semana Destemida, essas plataformas vão ser apresentadas para vocês. Então, nós temos diversas alternativas. Hoje existem algumas corretoras, como por exemplo a Rico, acabou de isentar a taxa de corretagem. Nós temos a Clear, que também é taxa gratuita. Nós temos então algumas opções até de valores como R$ 1,99 da Orama, da Modal Mais. Então são opções factíveis para o pequeno investidor, para aquelas pessoas que estão iniciando e que têm interesse, né, de começar aí nesse mercado. Tendo conta da corretora, o que vai acontecer? Você pode fazer essa abertura de conta totalmente online. Você entra no site da corretora, faz seu cadastro online. Você vai receber um número de banco, uma agência e uma conta. Assim como você tem esses dados num banco tradicional. E essa conta na corretora, ela também está no seu nome e no seu CPF. Ela só pertence a você. E aí, o que você tem que fazer para começar a fazer seus investimentos aí na renda variável? Transferir do seu banco para essa agência e conta na corretora. Você faz uma transferência eletrônica da sua conta, tem que ser numa conta que está no seu CPF, e transfere então para a sua conta na corretora. Havendo saldo lá na sua corretora, você já pode começar a negociar a compra dos ativos de renda variável. Quando você for abrir a conta, vai te solicitar que você preencha uma análise do seu perfil. Ao preencher essa análise do seu perfil, a corretora geralmente já vincula, já disponibiliza aqueles investimentos que você pode fazer conforme o seu perfil. À medida que você for avançando no seu conhecimento, aprofundando, você pode refazer esse questionário e alterar o seu perfil, certo? Bom, então transferindo o seu dinheiro da sua conta tradicional do seu banco para a corretora, você já pode então começar a negociar a renda variável. Então eu preciso de ter uma conta na corretora, eu preciso de ter saldo, eu preciso de ter feito uma transferência, futuramente, né, um Pix da minha conta para a corretora, e eu preciso de conhecimento, que a gente sempre reforça isso. A Nicole está até falando aqui que de tempos em tempos a própria corretora ela pede, né, ela solicita que a gente refaça o API, né, que é a análise do perfil do investidor, que é o seu questionário ali para determinar qual é o seu perfil. Bom, para negociar a renda variável, a gente pode fazê-la via home broker, que é conhecido como HB. Todas as corretoras possuem um home broker, né? Aquelas que possuem aplicativos no celular, você pode acessar o home broker pelo celular. E aquelas que não possuem, você vai pela web, né? Pelo seu notebook tradicional. Mas a maioria tem acesso, tem essas facilidades.
Você precisa, então, conhecer o ticker do ativo, como eu já disse, você pode buscar isso no próprio site da B3, que é a nossa bolsa. Existem aplicativos também que te dão essa informação, por exemplo, o investing.com, você pode buscar lá, né, na aba ações, colocar o nome da empresa, ele já te dá esse ticker, certo? E pode ser realizado via plataforma também, que em algumas corretoras essas plataformas podem ser gratuitas, como por exemplo, existem corretoras que fornecem o Tride, que é uma plataforma gráfica que te permite também efetuar a compra e a venda de ações. E existe o Profit também. O Profit, na maioria das corretoras, na sua versão mais básica, ele custa em torno de R$ 9,90, tá? E aí você faz o download, à medida você contrata o serviço na própria corretora, faz o download e aí depois você pode utilizar. Bom, todo o processo de negociação de ativos, né, de ações, de fundos imobiliários, de fundos de ações que não é feito via home broker, mas é feito via corretora, de derivativos para proteção da sua carteira, tudo isso é feito de forma online. Não existe negociação presencial, isso já existiu há tempos atrás, via telefone. Hoje é tudo feito de forma online, certo? Então o processo é totalmente online. Nós podemos comprar ações com lote padrão, que hoje é negociado, no caso das ações, um lote mínimo, né, de 100 unidades. E nós temos a possibilidade de comprar ações também no mercado fracionário. Qual que é a diferença? No lote padrão, eu compro então um número fechado de 100 ações. Se eu for comprar no fracionário, eu posso comprar apenas uma unidade. A diferença é que eu vou pegar o ticker da ação, que é o código, e no final acrescentar a letra F. A partir desse momento, eu posso comprar uma unidade de uma ação. Então, eu preciso ter muito dinheiro para investir na renda variável? Ou eu preciso colocar todo o meu dinheiro na renda variável? Não, né? Isso não é verdade. Você pode comprar ações, comprando uma unidade, 2 unidades, enfim, o tanto que você puder e tiver com dinheiro disponível. Nós até aconselhamos, inclusive, para aquelas pessoas que estão começando, sempre começar com menos, né? Com uma quantidade menor de dinheiro na renda variável, certo? Então começa, estuda, vai testando e à medida que o conhecimento for avançando, aí sim vai aportando cada vez mais e vai melhorando o percentual até na sua carteira. A Geise está reforçando aqui uma informação importante que no fracionário a gente pode comprar de 1 até 99. A partir de 99 a gente já vai para o lote padrão, né? Porque é 100 unidades. Então, muito obrigada, Geise, aí por essa informação, certo? Bom, toda vez que eu compro essas ações, é importante também, pessoal, deixar o saldo para as taxas. O que seriam essas taxas? Naquelas corretoras onde não existe a cobrança de corretagem, a corretagem é 0. Mas nós temos as taxas da B3, ou seja, de registro da custódia, que a gente chama de taxas de negociação e emolumentos. Então existe ali um percentual que gira em torno de 0,30, 0,5, 0,6, alguma coisa assim, né? Então vamos arredondar aí por 0,31% do valor, que são os emolumentos. A Miki está até reforçando aqui. Do valor que você está adquirindo. Então essas taxas, elas não têm isenção. Então eu preciso, mesmo se a minha corretora não cobrar a corretagem, a taxa de corretagem, eu preciso deixar um pouquinho de saldo a mais para cobrança das taxas dos emolumentos, né, da B3, certo? Então se eu vou comprar 10 ações
a R$ 10 cada uma, eu preciso deixar um pouquinho a mais para cobrança dessas taxas, para não ficar com saldo negativo na corretora, tá? Não são taxas grandes, não são valores representativos, naquelas corretoras que não pagam ou que têm taxas pequenas, mas a gente precisa deixar um saldo um pouquinho maior ali, para esse tipo de cobrança, certo? Bom, a partir do momento então que eu efetuo a compra dos meus ativos, e falando um pouquinho, né, sobre os fundos imobiliários, os fundos imobiliários eu posso comprar por unidade, por cota. Diferente das ações, né? As ações ou eu compro o lote padrão de 100 unidades, ou eu compro no fracionário de 1 a 99, eu vou comprar uma cota. Então, os fundos imobiliários, eles giram ali em torno de 80 a 100 e poucos reais. Existem aqueles com valores até muito maiores que isso. Existem também com valores bem menores. A gente pode comprar uma cota, né? Todo mês eu posso comprar uma cota. E uma coisa importante é a diversificação. Não esquecer que a gente precisa diversificar também os nossos investimentos. Então, nunca concentrar na renda variável todo o nosso recurso destinado à renda variável num ativo só ou num fundo imobiliário só. É muito importante preocupar com a diversificação. Bom, depois que os investimentos estão feitos, nós recebemos uma nota de corretagem. O que é isso? Eu posso receber, algumas corretoras enviam por e-mail, mas se elas não enviarem, existe lá no site da corretora uma aba onde nós temos as notas de corretagem. Geralmente elas estão descritas lá por mês. Então, essa nota de corretagem é a garantia, como o processo não é todo feito de forma eletrônica, é a garantia de que nós temos aquele ativo, que aquele investimento é de nossa posse, é de nossa propriedade. É o que garante que aquele investimento foi feito em nosso nome, em nosso CPF, certo? Então, se a corretora não enviar via e-mail essa nota de corretagem, por exemplo, a Rico, ela te dá um link por e-mail que você recebe, a XP também, mas algumas corretoras não enviam. Então, a gente pode ir lá no site da corretora, na aba notas de corretagem, baixar essas notas, certo? Fazer o nosso controle. A gente pode fazer esse controle via aplicativos ou uma planilha do Excel mesmo. No próprio IG das Investidoras Destemidas, nós temos lá uma planilha de registro, certo? Que calcula PM, feito pela nossa destemida Carol. Mônica também ajudou ali na configuração da planilha. Então, a gente tem instrumentos para poder fazer esse controle dos nossos investimentos, a quantidade que entra, a quantidade que a gente vendeu, certo? Por quê? Porque nós vamos precisar, além de ser importante as notas de corretagem para garantir que aquele investimento é nosso, nós também precisamos dessa informação quando a gente for fazer a declaração do imposto de renda. Lembrando que tanto a renda fixa quanto a renda variável, ela precisa ser declarada na nossa declaração de ajuste anual, certo? A renda fixa, a diferença é que o imposto de renda, ele é retido na própria fonte, né? Ele é retido pela corretora e a gente não precisa efetuar esse pagamento, a gente já recebe o valor líquido no resgate. Agora, a renda variável, sim, quando a gente vendeu acima com lucro, nós precisamos efetuar a declaração. Lembrando que vendas de renda variável na modalidade a partir de um dia até 20 mil reais no volume total de vendas, nós temos valor isento.
Nós temos essas informações de tributação, de fundos imobiliários, de ações, todas lá no nosso IG também. Se vocês quiserem informações detalhadas, essas informações estão contidas lá em alguns posts. Nós também recomendamos o IG da Contadora da Bolsa, né? Nós assistimos muitas lives dela para aprender a fazer esses registros do imposto de renda. Não é nada complicado, muitas pessoas assustam com a renda variável também, não só em virtude do risco, mas achando que é muito complicado declarar o imposto de renda, e não é. Vocês vão ver através dos nossos posts e dessas recomendações aqui que não é difícil, certo? Fazer esses investimentos e fazer a declaração. Bom, então falamos aqui como se negocia, o que é preciso, da nota de corretagem, que é a nossa garantia de que aquele investimento está sobre a nossa posse, e as vantagens da renda variável, né? As vantagens, a gente já falou de algumas desvantagens, que seriam, por exemplo, o risco, os custos das operações que a gente precisa, em algumas corretoras a gente paga taxa de corretagem, nós temos os emolumentos da B3, que a gente precisa deixar o dinheiro lá, os períodos de rentabilidade negativa, por exemplo, como hoje, eu acredito que a maioria das carteiras aí de todo mundo tenha ficado negativa ou tenha tido uma expressiva queda. Essas são as desvantagens. E agora em relação aos benefícios, né? Por que caminhar para a renda variável? Porque a gente tem a facilidade desse investimento ser realizado de qualquer lugar, porque todo o processo é online, certo? Nós temos muita informação e conteúdo disponível para aprender. Os prazos diferentes das operações. Por exemplo, um fundo imobiliário, um fundo de ações, se eu pedir o resgate hoje, eu tenho que saber qual que é o prazo de liquidação, que na maioria das vezes esse prazo não é curto. Então, eu não tenho o dinheiro disponível imediatamente, certo? No caso das ações, por exemplo, eu posso comprar hoje e se eu tiver um retorno ou precisar, eu posso vender amanhã, certo? Posso vender até hoje mesmo, mas aí não seria investimento, certo? Seria uma operação ali de curtíssimo prazo. Mas com foco em investimento, eu posso então esperar uma semana, eu posso esperar um mês e fazer então a venda desse ativo. Então nós temos esse benefício, né, da facilidade de comprar e vender, de negociar, certo? Esses ativos. Bom, e uma outra vantagem que no longo prazo, além da valorização do próprio ativo, nós temos também a possibilidade de receber dividendos e juros sobre o capital próprio. Dividendos, as empresas que são mais maduras, elas geralmente distribuem um percentual significativo do lucro em forma de dividendos. E esses dividendos seriam o quê? Um pequeno percentual desse lucro é distribuído para cada ação que nós temos. E o JCP, que é o juros sobre capital próprio, geralmente são lucros retidos, ou seja, que em determinado período a empresa não distribuiu e que, a partir do momento que ela teve resultado com a aplicação daquele dinheiro que ficou retido, ela vai então distribuir esse resultado. Então a gente também pode procurar empresas que possuem essa característica, que remuneram o seu acionista sobre a rentabilidade que ela alcança, né? Então esse também, além da valorização do próprio ativo, é um grande benefício da renda variável. Bom, sobre as taxas, né, eu já falei. Queria deixar aqui também um último aporte, né, de conteúdo, que existem formas de avaliar os ativos, né, na renda variável. Como, por exemplo, a análise fundamentalista e a análise gráfica, né, análise técnica. Então, são dois tipos de análise que a gente pode fazer.
Nós, as investidoras destemidas, e também uma pessoa que é muito adepta a esse modelo, é o professor Mira, ele até denomina essa metodologia de avaliação, análise 360, que é combinar as duas análises, fazer a análise gráfica e a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é você buscar os fundamentos da empresa. O que a empresa faz, quem gerencia aquela organização, quais são os dados, os indicadores que ela divulga e como esses indicadores estão em relação aos seus pares, ou seja, as outras empresas do mesmo setor, se ela apresenta bons resultados ou não em relação às outras empresas do seu setor. E nós temos alguns sites, eu até falei no início da live, que nos fornecem essas informações gratuitas, como por exemplo o Status Investing, o Fundamentos. Então a gente existe, né, essas possibilidades para buscar essas informações. Então é muito importante a gente conhecer a empresa. E a segunda análise é a análise gráfica. A análise gráfica, então, eu vou precisar de algum aplicativo que forneça gráfico, ou então vou precisar de uma plataforma gráfica. Essa análise técnica, para quem é investidor, para que ela serve? Ela serve para a gente acompanhar o movimento dos preços, certo? Se o preço, né, da empresa ele está valorizando ou desvalorizando. E também nos auxilia qual que é o melhor momento de entrada naquela empresa ou naquele fundo imobiliário. Se, por exemplo, ele está num movimento de queda, eu consigo visualmente no gráfico acompanhar esse movimento. E se eu quero investir para o longo prazo, por exemplo, é super interessante pegar num ponto onde a empresa está com valor mais baixo, certo? Se eu quero ficar com aquele ativo muito tempo, eu pego, desde que ela tenha bons fundamentos, porque esse crivo anterior ele é importante, e aí eu consigo pegar num preço melhor, porque a minha possibilidade de valorização ao longo do tempo é maior, né? Bom, então a análise gráfica ela nos permite essa análise, onde eu posso ver o movimento, acompanhar o movimento dos preços e também verificar bons pontos de entrada e de saída dos ativos. Então é um instrumento extremamente importante. Nós temos ali disponíveis nessas plataformas, as próximas lives, as meninas vão falar sobre isso também, que indicadores, a gente consegue fazer leituras gráficas nas plataformas, né, ou nos aplicativos que fornecem o gráfico. Então, existem instrumentos que nos auxiliam a apurar esses pontos de entrada e de saída. Então, mais uma recomendação aqui das investidoras destemidas, né? Que é combinar as duas análises. A análise fundamentalista com a análise gráfica. É saber de fato em qual empresa que você está investindo, né? Nós, inclusive, falamos, né, que às vezes tem muita gente que entra na renda variável e às vezes vai ali na cabeça de muitas pessoas que às vezes querem até muitos influencers que querem aí que todos os investidores caminhem para determinado ativo, né? Como se fossem manadas mesmo. E às vezes aquele ativo não tem fundamentos tão, digamos assim, fundamentos tão precisos, né, e que garantem rentabilidade futura. A gente viu um caso recente, como por exemplo da empresa Cogna. Não é que essa empresa não tenha condições de no futuro recuperar, mas muita gente entrou num determinado momento onde a gente estava numa pandemia, é uma empresa da área, é um grupo educacional, certo? A gente estava num contexto de pandemia, onde as pessoas não têm perspectiva de voltar às aulas online, muita gente ficando desempregada, ou seja, os contratos, né, dessas universidades privadas, eles poderiam ser rescindidos por essas pessoas que
que ficaram desempregadas, o nível de inadimplência muito grande, os resultados divulgados não vieram bons. A Geise está falando aqui, né? Muita gente entrou na euforia onde o ativo estava com preço muito alto, certo? Então, o que aconteceu? Hoje o ativo está com preço 50%, 60% menor do que essa mesma época. E quem entrou lá, então, onde ele estava num ponto, né, muito alto, muito super valorizado, perdeu muito dinheiro. Então, por isso que a gente sempre recomenda, façam uma análise do contexto macro, façam uma análise fundamentalista e façam a análise técnica, né? Verifiquem o momento onde a entrada naquele investimento é mais adequada. Não é que o ativo seja ruim, tá, gente? Ou a empresa vai acabar, mas é só um exemplo onde estudar é a melhor alternativa, certo? Buscar fontes confiáveis para investir, para buscar informação, para fazer pergunta, é a melhor alternativa, certo? E no longo prazo, o que nós temos aqui para dizer que a renda variável é o melhor caminho para os seus investimentos. Porque no longo prazo, nós vemos que as economias, elas tendem ao quê? A se superar, os mercados tendem a se estabilizar e a crescer. Então, pessoal, é isso, né, que a gente tinha para trazer de conteúdo. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, né, a gente ainda tem uns minutinhos aí antes da nossa live acabar. E eu e as minhas amigas aqui, as investidoras destemidas, ficamos à disposição de vocês para poder responder essas dúvidas, certo? Eu queria, em nome de todas nós, agradecer a presença de vocês, essa participação. Eu sou a Renata Veloso, uma das IDs, né? Nós somos um grupo de mulheres que em determinado momento se conheceram, todas investiam no mercado com suas diversas funções, multitarefas, mas que viemos para esse mercado para mostrar que é possível sim, mesmo com muito trabalho, com muitos afazeres, ainda é possível a gente investir na renda variável. A Lu tá me perguntando aqui quando que eu entrei na bolsa. Então vamos lá. Por meio de fundamentos, eu já invisto há muitos anos, né? Eu trabalhei no mercado financeiro, comecei em 2001 a trabalhar no mercado financeiro, fiquei por alguns anos. Eu tenho formação em administração e contabilidade, então por fundamentos eu já invisto tem muitos anos. Mas por análise gráfica, eu comecei a partir de 2015. Então eu comecei a estudar análise gráfica em 2015, foi quando eu retornei do doutorado. E a partir de então me apaixonei também por esse universo. E tive aí um grande presente em 2018, que foi conhecer esse grupo maravilhoso de mulheres, assim, que são sensacionais, que são donas de casa, que são mães, que são batalhadoras, de mais diversas profissões espalhadas pelo Brasil inteiro e que mostram, que vieram para mostrar que a renda variável, sim, é para todo mundo, né? É para o tempo que você quiser, para o tempo que você tiver. Não é porque você tem que ficar só por conta do investimento em renda variável. Não, é o tempo que você tiver, né? Que você dedicar, que você puder analisar os seus ativos, esse tempo vai ser suficiente sim para você aprender e para investir, certo? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês, mandar um beijo para todo mundo aí que entrou, para o Ju, para as meninas. Eu vi aí que todos vocês estão participando. Vi a Tade ali, uma amiga minha, professora que trabalha comigo, assim, querida, né? Apareceu aí. Vi o pessoal da Família, um monte de gente aí que apareceu também. Se quiserem enviar, né, alguma dica para nós, alguma informação, alguma pergunta, podem enviar lá no direct. Acompanhem essa semana, certo? A gente ainda tem muita renda variável para falar com vocês. As meninas vão apresentar a plataforma gráfica, vão mostrar
como se faz a leitura gráfica. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Na terça-feira, no dia 3, nós vamos ter uma super live com o professor Alexandre Cabral, do 710, sobre macroeconomia e os impactos nos investimentos e na bolsa como um todo, né, no mercado financeiro. Então, só que essa live do Cabral vai ser às 19 horas, né? Então já fica o convite também. E espero vocês aí nessa sequência, que essa semana foi planejada, feita com muito carinho para comemorar os nossos 5.000 seguidores e para presenteá-los também com muita informação de qualidade. Quem sabe aqui, quem já fez curso conosco, nos acompanha, sabe que nós estudamos muito e passamos para vocês informações que são imbuídas, né, de muito conhecimento, de muita confiança e de muita credibilidade, certo? Tô vendo aqui o pessoal da Famira, algumas de nós ajudamos lá nos grupos do professor Mira, certo? Agradeço vocês pela presença e fiquem conosco, indiquem a nossa página para os seus amigos, né, para novos seguidores. Não é uma página só de mulheres, ela só é feita por mulheres, mas é para todo mundo, certo? Pessoal, um abraço, então, e até amanhã na nossa próxima live aí da nossa Semana Destemida. Mais renda variável para vocês. Até mais!